Hoje vamos explorar um dos assuntos mais debatidos da escatologia e que mais gera interesse, principalmente aqui no Brasil, que é o pré-tribulacionismo. Vamos compreender a sua origem, os seus idealizadores, a influência e também os seus pontos positivos e negativos. Então, se você tem interesse em saber mais sobre o pré-tribulacionismo e como ele surgiu, fica aqui nesse vídeo e já se inscreve aqui no canal, também para não perder nenhum vídeo novo, e deixe a sua curtida e o seu comentário. Diga o que você acha dessa teoria, se ela faz sentido ou não para você. A doutrina do pré-tribulacionismo tem a sua origem numa suposta visão de uma jovem escocesa chamada Margaret MacDonald. Ela teve essa visão no qual ela via a igreja sendo arrebatada antes da grande tribulação. Essa visão ela foi aceita por Edward Irving, um influente líder religioso do século XIX, que é justamente quando surge o pré-tribulacionismo. E ele começa a compartilhar essa visão em encontros proféticos na Irlanda. E entre os participantes dessa reunião estava John Darby, o criador da teoria do dispensacionalismo. E ele acredita nessa visão e ele começa a propagar também e ensinar acerca dessa teoria pré-tribulacional, no qual até então, na história de toda a igreja, nunca tinha tido essa ideia de que a igreja não se passaria pela grande tribulação. Inclusive, nem mesmo entre os pais da igreja, Irineu de Lyon, Tertuliano, não temos nenhum escrito que diga que a igreja não passaria pela grande tribulação. Só que John Darby, profundamente influenciado por essa teoria, além de ele propagar, ele se junta também com o Scofield, o criador da Bíblia de Estudo de Scofield, no qual, através dessa Bíblia, ajudou a popularizar e a divulgar essa teoria do pré-tribulacionismo. Juntamente com isso, estamos em um século XIX, o contexto é de guerras mundiais acontecendo. Então, a igreja começou a se posicionar em relação à escatologia, procurando nas escrituras uma referência sobre como seria o tempo do fim. Afinal, estava tendo guerras, fomes, devido às guerras mundiais. E eles encontram alento justamente nessa teoria, no qual prometia um escape, prometia uma segurança antes da grande tribulação para a igreja. Já em relação do pré-tribulacionismo com o milênio, para os pré-tribulacionistas, o milênio ele é literal, tem um caráter literal, assim como para os pré-milenistas históricos. Na realidade, se a gente voltar para o pré-milenismo histórico, vamos ver a igreja passando pela grande tribulação e tendo um milênio literal, no qual Cristo governa sobre toda a terra a partir de Jerusalém. Só que depois disso, no século IV, nós vamos ter o amilenismo, como já vimos aqui, e vamos ter também o pós-milenismo. E agora, com o pré-tribulacionismo, a gente volta novamente a ter a ideia, a ter a consciência de um milênio que é literal e não apenas simbólico. Só que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Durante 7 anos, Deus iria tratar com Israel através da perseguição proporcionada pelo anticristo. E após esses 7 anos, Jesus desceria juntamente com a igreja para estabelecer o seu reino milenar de governo de 1000 anos a partir de Jerusalém. E aqui a gente entra num consenso com o pré-milenismo histórico. Já em seus pontos positivos, o pré-tribulacionismo tem em sua vantagem justamente o consolo e a esperança de que a igreja não vai passar pela grande tribulação, que a igreja não vai sofrer essa perseguição. E muitas pessoas acabam gostando dessa teoria, acreditando nessa teoria, justamente por essa promessa de escape, por essa promessa de livramento. Um outro ponto positivo do pré-tribulacionismo é a interpretação literal das escrituras. Como eu falei, o pré-milenismo histórico também tem esse caráter literal de interpretação das escrituras, mas com o amilenismo e com o pós-milenismo, perdemos a literalidade dessas profecias e fomos para o lado mais simbólico. Só que o pré-tribulacionismo ele traz também essa literalidade das profecias. Um dos pontos positivos também para o pré-tribulacionista é justamente no seu caráter evangelístico, no qual a igreja se posicionou em evangelizar as nações, justamente crendo nesse arrebatamento antes da tribulação que pode acontecer a qualquer momento. Já em relação aos pontos negativos, o pré-tribulacionismo ele sofre com uma séria fragilidade
teológica. Críticos argumentam que o pré-tribulacionismo ele carece de base sólida das escrituras, principalmente devido à sua origem duvidosa daquela suposta visão, onde no qual vários textos bíblicos usados pelo pré-tribulacionismo, na verdade, foi distorcido do seu sentido original das escrituras. Um grande exemplo disso é o famoso texto de um será deixado e o outro será levado, onde vai estar dois no campo e um será deixado e o outro será levado. O pré-tribulacionismo ensina isso como sendo o arrebatamento da igreja. Só que o texto não está falando sobre um arrebatamento, mas sim sobre a ira de Deus caindo. Um outro ponto negativo do pré-tribulacionismo está justamente no despreparo espiritual, onde no qual pode levar várias pessoas a não se prepararem espiritualmente para a grande tribulação. Porque a gente para e pensa, se a igreja não passar pela grande tribulação, amém, aleluia, glória a Deus. Só que, e se a igreja passar pela grande tribulação? Teremos uma multidão despreparada para esse período. E mais do que isso, teremos uma multidão que vai estar escandalizada com Cristo, porque durante anos ouviram que a igreja não passaria pela grande tribulação e de repente está num contexto e cenário de grande tribulação. Ou seja, essas pessoas provavelmente vão se escandalizar com Cristo. E o terceiro ponto negativo é o que eu já citei no primeiro, mas só para deixar bem enfatizado, é justamente a sua origem duvidosa. Tanto o pré-milenismo histórico, que tem a sua origem na igreja primitiva, lá com os discípulos ainda, tanto com o amilenismo e até mesmo pós-milenismo, eles são derivados de estudo das escrituras. Em compensação, o pré-tribulacionismo ele surgiu por causa de uma visão, de uma suposta visão. E isso causa uma séria falta de credibilidade para o pré-tribulacionismo. É que nem você comparar a visão de Margaret MacDonald, a jovem que teve essa visão do pré-tribulacionismo, com Ellen White. Faz parte da mesma panela. Ah, você está dizendo então que o pré-tribulacionismo é uma heresia? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que a sua origem é duvidosa, tanto quanto Ellen White, as visões de Ellen White. E para finalizar, o pré-tribulacionismo ele continua e provavelmente continuará por muito tempo a gerar debates calorosos. Mas e você? O que você acha do pré-tribulacionismo? Você já sabia da sua origem ou não sabia? Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. E não esqueça de se inscrever aqui no canal. E se você quiser ter um acesso a um conteúdo mais profundo sobre o pré-tribulacionismo, clica no link que está aqui na descrição do vídeo, que você vai ser levado para o nosso site do Escatologia em Foco.